Oi galera da Blitzanar, para vocês esse vídeo de hoje é muito interessante. Hoje eu vou falar sobre como as professoras e os professores não são valorizados nessa geração. Não igualzinho antigamente, na antiga geração que são os pais de hoje em dia. Então, tomara que vocês curtam. Então, roda a intro! Só avisando que isso tudo que eu vou falar agora é minha humilde opinião. Então, se vocês cortarem alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários ou simplesmente guardar pra si. É só isso mesmo. Vamos lá. É o seguinte, o que eu acho dos professores hoje em dia são muito pouco valorizados como antigamente. Porque antigamente ser um professor é ser elogiado o tempo todo. Porque os professores falando, dando bronca na minha sala de aula, eu já percebi uma coisa. Eles sempre falam que antigamente eram valorizados tanto como agora. Uma coisa que eu percebi é que hoje em dia as crianças não valorizam porque são mimadas. Como assim são mimadas? Então isso aqui já revolta que os pais são os culpados, porque se a gente perceber, no Brasil são poucas crianças que não são mimadas e tem muitas crianças que são mimadas, porque os pais são, como posso falar? Os pais eles não dão uma educação que faça a criança não ser mimada, saber a realidade, saber aprender a ser mais controlado e saber, como eu posso falar, saber o seu local de criança, que você não é a dona de tudo. Mas infelizmente tem muito pai que fez ao contrário, tem muita criança mimada e é por isso. Tanto que tem tanta coisa que passa nos jornais falando que deve acontecer uma coisa na minha escola. Olha o que aconteceu na minha escola. Isso foi na sala do meu irmão. Que foi o seguinte: uma professora estava dando aula, um menino ficava o tempo todo mexendo no celular o tempo todo. Até que a professora pegou, depois de falar 1 milhão de vezes para guardar o celular. O menino se revoltou contra a professora, derrubou todo o material da professora e ainda regaçou a professora e deu uma voadora, expulsando ela de sala. Resumo, a polícia foi chamada, o pai foi chamado, o pai rapidamente pegou o filho e foi embora, a polícia chegou depois. E isso não acaba só por aí, que é inacreditável, é que como isso repercute em tudo que é canto. Não é aqui na nossa escola em Contagem, é em outros locais, que é inacreditável ver o tantão de notícias falando que professores, a professora é espancada em sala de aula, a professora é insultada em sala de aula porque a criança é mimada. E muitos casos disso repercute por causa do celular, que isso já está escrito na regra, isso existe até uma lei que proíbe a criança levar celular para a sala de aula, proíbe levar para a escola e as crianças não escutam e dá essa confusão toda que o professor tenta dar aula, mas a criança fica estudando. Mas uma coisa que eu já me falaram, eu acho que podia ser uma ótima ideia, que não precisam proibir o celular. Eu acho que a escola podia se aproveitar das crianças levando celular. Como assim aproveitar? Tipo, o professor tá dando aula, falando aquelas matérias todas confusas, que é difícil de raciocinar o suficiente. E aí o professor para a matéria e fala assim: quem tiver com celular, pesquisa tal coisa. Isso eu acho que seria um pouquinho melhor, já que não tem como controlar as crianças a não levar celulares para a escola. Eu acho que é mais fácil fazer o seguinte: usar como material escolar o celular. Usar como material escolar o celular é o professor saber usar isso ao favor, não contra ele. Então,
fala assim, peguem os seus celulares e pesquisem essa matéria, tipo a matéria de história, da Segunda Guerra Mundial, pesquisem aí, a coisa e tal. Eu acho que eles poderiam usar. Tinha um menino lá da minha sala que ele fez a seguinte coisa: em vez de sentar no seu local, e pior que aquele menino, a gente percebe que ele não sabe ver a sociedade, tanto que as notas dele são as piores da escola. Elias, você tem que ficar na sala. Porra. Mas tudo bem. É o seguinte, a gente tem um professor, ele era de geografia, agora eu não sei se ele é de geografia, continua sendo de geografia, mas eu não sei que escola que ele tá, ou que sala que ele tá naquela escola minha. Ele é careca, então, e a criança, sabendo que isso é falta de respeito, provavelmente o pai ensinou, bate na cabeça da professora porque quer. Gente, isso é uma falta de respeito imensa. Uma coisa que também que eu já notei, ser professor é uma coisa infernal, porque você tá de boa na lagoa, você chega do trabalho, você depara com crianças que não te respeitam, que não estão nem aí pra você sobre a sua existência, estão nem aí se você dá conhecimento. Agora, tirando esse pedaço sobre professor respeitado, uma coisa que eu vou falar, uma coisa séria, que eu acho que poderia mudar muito, é se os professores, em vez de aplicar os conhecimentos antigos não, eu não tô falando sobre a geografia acabou, não existe, vamos fazer uma nova geografia. Eu tô falando tipo assim, se colocassem tecnologia para que ajudem ele a ter mais contato com as crianças. Porque uma coisa que eu vejo é que o professor tinha que ter mais contato com o aluno de um jeito que, tipo assim, um contato de amigo, não de um inteligente trazer conhecimento para um burro. É isso que eu tô querendo falar. É que se os professores fizessem de outro jeito, como introduzir tablets ou até celulares que as crianças infelizmente não... Peraí, joga o celular certo. Que as crianças não aceitam não levar para a escola. Se eles introduzissem isso, vocês terem noção como não teria poucas notícias de crianças agredindo professores. Que se você estiver do outro lado da telinha, você vai concordar comigo que essa geração tá uma porcaria, não sabe respeitar o próximo, só sabe que eu tô certo e pronto, acabou. É isso, tanto que eu mesmo falo, eu mesmo sou mimado, mas do nível de agredir o professor por causa de um celular, meu filho, ninguém roubou, eu levo o celular pra minha escola, mas eu sei o horário de usar, que também é outra coisa. Eu acho que não precisava ser proibido levar celular pra escola, pelo simples fato que é só fazer o seguinte, só pode usar celular nessa hora tal. Eu acho que isso seria sim legal, eu acho que seria regras melhores e não precisava ter aquele combate com professor e aluno, né? Não precisava, mas infelizmente a regra é contrária, não pode levar celular na escola de jeito nenhum. Aí você já viu, aquela papagaiada toda, aquele troço todo, aí o professor briga com o aluno, aí dá notícias no jornal, a Globo informa que criança espanca professor por ter roubado o celular. E aquela treta total de sempre. Então, pelo amor de Deus, se você for uma criança que está me assistindo, pelo amor de Deus, não leve o celular se você não consegue determinar horários específicos. Ah, eu vou fazer isso quando eu chego da escola eu vou mexer, quando começar a aula eu não vou mexer. Ah, quando eu creio eu vou mexer, mas nas aulas não. No final da aula eu vou mexer, não mexe na rua quando você vai ser roubado. Mexe mexe no final da aula e pronto, acabou. Mas não, né? Infelizmente essas coisas é tudo. Então essa foi a minha humilde opinião de que quem é os culpados realmente dos ter uma rixa praticamente de professores e alunos? É o governo, que faz regras que, em vez de ajudarem,
não ajuda merda nenhuma. E outra coisa, culpa dos pais que mimam as crianças muito, tanto que essa geração, acho que pra mim é uma das gerações que mais mimaram. Mas tudo bem, espero mais vocês terem gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, já vai deixar o seu like. Eu vou me despedindo por aqui. Pera aí, deixe os seus comentários, se inscreva no canal, deixem o seu like. Davi desde na área para vocês. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo para o nosso canal crescer, tá bom? Eu acho que isso aqui é um assunto a abordar para adultos também. Então, se você é um adulto e vê meu canal, compartilha para outro, que eu acho que isso aqui é meio interessante. Eu sei que criança não deveria falar sobre isso, mas eu acho meio bobagem. Eu acho que criança sim tem que entrar nesses argumentos e sim, e vocês entenderam, né? Então compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Então, vejo na próxima. Então, Davi Zé na área para vocês, Davi Zé, fui!